Está firme no propósito? Hoje nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 28. É isso aí, dando a sequência aqui. São 28 dias já meditando juntos na palavra do Senhor. Eu espero que você esteja firme no propósito, hein? A gente vai vendo como o poder de Deus vai se aperfeiçoando na vida de grandes homens e mulheres de Deus, e a gente também vai sendo aperfeiçoado. A gente vai tendo a nossa vida aí confrontada todos os dias por essas histórias maravilhosas da parte de Deus. A gente vai conhecendo mais um pouquinho do nosso Deus que é poderoso e o nosso Deus que mostra a sua infinita misericórdia e o seu infinito amor. Então vamos lá? Vamos declarar? Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa em nome de Jesus. Tá glória, vamos lá. Hoje, Isaac vai mandar Jacó a Padã Arã. Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos entender a história? Vamos lá. Capítulo 28, versículo 1, a palavra diz: Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. E Deus Todo-Poderoso, aqui ele está chamando Deus pelo nome que Deus se apresentou a Abraão, lá no capítulo 17, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aí Isaac está, chamando Deus pelo nome que ele se fez ser conhecido, para Abraão. E te multiplicarei para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente, contigo, para que em herança possua a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Se tinha uma coisa que Jacó era enganador, Mas falando do lado positivo de Jacó, ele era um menino obediente. Então ele obedece o seu pai e ele vai. E ele também se interessa, pelas bênçãos espirituais da parte de Deus, E assim, vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoou, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das mulheres de Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então aqui, ele age por birra, Se meu pai não gosta, se minha mãe não gosta, é lá que eu vou. Mas Esaú, nós não podemos nos esquecer que foi ele que abriu mão da sua primogenitura, Ele é negligente, ele não se importa com as coisas de Deus. Esaú não dava a mínima para as bênçãos espirituais da parte de Deus. E agora que ele vê que Isaac e Rebeca não gostam, Então é para lá que ele vai para a casa, de Ismael, porque ele sabia que essa não era a vontade de Isaac e de Rebeca. Agora partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto.
e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs-se por travesseiro e deitou-se naquele lugar. Ele não quer caminhar de noite, né? Ele quer caminhar sabendo para onde ele está indo. Então ele vê que andar à noite não seria uma boa opção. Então ele procura um lugar no meio daquele deserto, né? E ele pega uma pedra dali porque ele não tinha nada, ele não estava com ninguém, ele não tinha um servo para o ajudar, ele não viajava com comitiva, ele estava só. Mas o que é interessante aqui é que ele pega uma pedrinha, né? Agora tu imagina comigo um rapazinho que era caseiro, que não saía muito de casa, pegar aquela pedra ali e colocar como travesseiro. Agora sim deve ter caído a ficha, né, de Jacó. Agora ele se vê sozinho, agora ele se vê fugitivo, ele tem que sair da casa, né, do seu pai ali, da sua mãe, porque ele sabe que o seu irmão está tramando, vai ser só o seu pai, Isaac, morrer para ele executar o plano. Então Jacó sai de lá fugido. Jacó foge do confronto, né? Ele foge de resolver aquilo ali. Então ele sai, ele vai para um lugar onde ele não vai ser confrontado por aquilo que ele fez, né? Então ele preferiu fugir, mas quando ele está sozinho lá no meio daquele deserto, só tem a pedra por travesseiro. É aí que Deus aparece. É no meio dessas circunstâncias que Deus resolveu aparecer. E ele consegue sonhar no meio daquele lugar, né? Sem ninguém por perto. Ele consegue sonhar. E o sonho, eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A primeira revelação da escada rolante aqui. Aí o esperto foi lá, leu isso aqui, pegou e foi construiu e fez muito sucesso, né? Todos os shoppings que a gente vê aí tem uma escada rolante, mas saiu da Bíblia aqui, já tinha, ó, pra gente ver como o nosso Deus é atual, né? E aí, gente, isso aqui eu que tô... Ai, eu que tô aqui imaginando. E sonhou, e essa que era aposta uma escada que tocava os céus e os anjos de Deus desciam e subiam por ela, né? Deus não possui netos, olha só, Deus está aqui falando com ele pela primeira vez. Por quê? Porque Deus quer com ele relacionamento. Muitas pessoas que falam, né? Ah, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um homem de oração, mas Deus não possui netos. E você, quando vai ser um homem, quando vai ser uma mulher de compromisso com Deus? Oh, aleluia. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Olha que coisa linda, Deus está aqui tendo com ele um relacionamento de intimidade. Tá vendo essa terra que agora tu tá deitando nela? Tá vendo essa terra que tu tá aí deitando, fazendo a pedra de travesseiro? Eu vou te dar ela. Eu vou dar ela a você e a tua semente. Oh, coisa linda. E a tua semente será como o pó da terra, e estende-se ao ocidente e ao oriente e ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus transforma lugares de medo em lugares de encontro com ele. Sabe o que é interessante? Deus não se aproxima de Jacó por mérito dele, porque ele não tinha nenhum, era um enganador, mentiroso. Deus não vai se aproximar dele por mérito dele. Deus vai se aproximar dele por misericórdia. Sabe o que eu entendo aqui? Deus não se aproxima de mim, de ti, por mérito nosso. Deus se aproxima de nós por misericórdia. Oh, aleluia.
no lugar onde não se encontra mais esperança. Talvez ele estava ali pensando: para onde eu vou? Não posso voltar para minha casa. Será que quando eu chegar lá no meu tio eu serei bem recebido? Mas é lindo isso, né? Quando não tem um amigo por perto, quando não tem ninguém na terra, tem um Deus no céu que aparece em sonho e diz: eu estou contigo. Por onde quer que tu andares, eu serei contigo. Serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que eu tenho dito. Ai, que coisa linda! Deus está falando para Jacó: eu não te deixarei. Olha que coisa linda, porque às vezes a gente deixa Deus, né? Às vezes a gente sai da presença, mas Deus está falando para Jacó, assim como está falando para mim e para você: eu não te deixarei. Aqui ele está dizendo: eu não abro mão de você. Eu estou contigo para te livrar, para te guardar e para ir contigo nesse caminho. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Oh, mas Deus se manifestou. Deus se mostrou para ele. Deus se apresentou a Jacó naquele dia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão uma casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Olha como foi forte. Olha como que foi uma experiência tremenda na vida de Jacó. A coluna de Betel. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto em sua cabeceira e a pôs por coluna. Derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Sabe o que significa? Que antes aquela cidade era conhecida como Luz. Mas ele sentiu a presença de Deus ali e vai dizer: não, esse lugar não vai se chamar mais Luz, esse lugar vai se chamar Betel, que o significado é casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardares nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Aqui a gente vê uma mudança de caráter sendo gerada em Jacó. Deus começou a gerar nesse menino uma mudança de caráter. E aí, para a gente entender o significado daquela escada, né, que ligava a terra no céu, olha que interessante que quando Jesus fala com seus primeiros discípulos, né, em João capítulo 1, versículo 51, Jesus vai dizer assim para os seus primeiros discípulos, né, que eles olhavam e viam os milagres de Jesus, estava todo mundo ali, né, de boca aberta de ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Jesus vai dizer assim para eles: e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha que coisa linda, né? Isso daqui, né, significa o quê? Parece que Deus estava ali mostrando para Jacó, né? É exatamente isso daqui, né? A menos que Deus queira, o homem não pode ter acesso ao céu. O que Deus ele queria, né? Que Jacó, né, tivesse essa revelação, que isso fosse, né, revelado a ele, que Deus haveria de habitar entre os homens, habitar entre nós. Deus revelando para Jacó, né, que Jesus Cristo viria, né, que Deus está falando para Jacó: eu vou estar contigo, eu vou livrar você, né. Então,
Pode ficar tranquilo, porque eu estou contigo, vou cumprir, eu não te deixarei, eu vou cumprir as minhas promessas também na tua vida, porque eu sou o Deus de Abraão e Isaac e agora sou o Deus de Jacó. Que coisa linda, né? É impressionante ver a forma com que Deus age. Quando Jacó, né, ele foge, ali ele está colhendo os frutos do seu engano, né? O medo, a fuga, o isolamento, né? Ali por isso que é terrível a mentira, por isso que é terrível, né, enganar. Por quê? Porque quando se engana alguém, né, você acaba vivendo como Jacó, com medo, né? E Jacó, ele vivia assim, dessa forma, com medo, né? No isolamento, não tinha ninguém ali por perto, né? Em que ele pudesse confiar, né? Somente Deus estava com ele. Deus usa as consequências complicadas da nossa vida para cumprir os seus propósitos. E assim nós encerramos o capítulo 28. Eu espero que Deus, em sua infinita misericórdia, tenha falado com você aí. Eu espero que você tenha sido alcançado pela misericórdia, pela graça e pelo poder da palavra. Deixa a palavra mudar a sua vida, deixa a palavra transformar você, porque através da palavra Deus, quando ele entra, né, ele começa a mudar algumas áreas, né, das nossas vidas. E aquilo que não estava certo, ele começa a colocar no lugar. Então fica com Deus. Amanhã nós estamos no capítulo 29 de Gênesis, para a glória de Deus. Tchau!